Colombiana chegou ao cinema em 2011 como mais um produto de fábrica de ação idealizada por Luc Besson, o mesmo cérebro por trás de clássicos como O Profissional e Nikita, estrelado por Zoe Saldana. O filme conta a história de Cataleya Restrepo, uma menina que testemunha o assassinato brutal dos pais e cresce determinada e se torna uma assassina implacável para vingar sua família. Dirigido por Olivier Megaton, o longa mistura cenas de ação eletrizantes com um drama pessoal sobre trauma, identidade e obsessão. Após de ter dividido a crítica especializada, colombiana conquistou o público, gerou debates acalorados nas redes sociais e se tornou um marco na carreira de Saldana como protagonista de ação. Neste vídeo vamos mergulhar fundo na narrativa, nos personagens, na direção, na representação cultural e no legado desse filme que continua gerando discussões mais de uma década depois. Vou colocar agora uma voz para narrar uma análise criteriosa sobre o filme com vários pontos que eu acho que você não pegou no filme. Então, se liga aí e vamos para a análise. Vamos falar sobre um dos filmes de ação mais comentados do início da década de 2010. Uma produção que trouxe uma protagonista feminina implacável. Cenas de perseguição eletrizantes e uma história de vingança que dividiu opiniões, mas conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo. Estamos falando de Colombiana, Em Busca de Vingança, lançado em 2011. Dirigido por Olivier Megaton, escrito por Luc Besson em parceria com Robert Kamen. Hoje vamos destrinchar esse longa em profundidade, sua história, seus personagens, sua direção, sua representação cultural, sua trilha sonora, sua recepção crítica e comercial e o motivo pelo qual, mais de uma década depois, ele ainda gera debates acalorados nas redes sociais. Antes de entrarmos nos detalhes, é importante contextualizar de onde vem esse filme. Luc Besson, o produtor e coautor do roteiro, é um nome conhecido por qualquer fã de cinema de ação europeu. Ele foi responsável por filmes como Profissional, estrelado por Jean Reno e uma jovem Natamon, e por Nikita, que conta a história de uma criminosa transformada em assassina do governo francês. Não é coincidência que Colombiana apareça em muitos momentos. Uma mistura desses dois universos, temos uma protagonista que perde a família ainda criança, como em O Profissional, e temos uma mulher treinada para matar com frieza cirúrgica, como em Nikita. Besson praticamente reaproveitou uma fórmula narrativa que já havia funcionado antes. Mas dessa vez decidiu colocar uma mulher latina no centro da trama, algo que à época ainda era relativamente raro no gênero de ação hollywoodiano dominado por protagonistas masculinos brancos. A história começa em Bogotá, na Colômbia, em 1992. Acompanhamos Cataleya Restrepo, uma menina de 9 anos, filha de um antigo assassino profissional que decidiu deixar o crime organizado para trás e tentar negociar sua liberdade com um chefão do tráfico chamado Dom Luiz, só que essa negociação dá terrivelmente errado. Os pais de Cataleya são brutalmente assassinados diante de seus olhos. Numa sequência de abertura que estabelece o tom sombrio do filme logo de cara. A cena é tensa, bem construída,
e usa o ponto de vista da criança para gerar empatia imediata do espectador. É um recurso narrativo clássico. Mostrar a violência através dos olhos de uma testemunha inocente torna o ato ainda mais chocante e planta a semente emocional que vai justificar toda a jornada de vingança que segue. Antes de morrer, o pai de Cataleya entrega a ela um pendrive com informações comprometedoras sobre os criminosos. E a instrui a levá-lo até um contato nos Estados Unidos, um tio que também atua no submundo do crime. A partir daqui, sim, o filme se transforma numa sequência de fuga tensa, com a garota escapando da polícia colombiana e dos capangas de Don Luis. Numa perseguição pelas ruas de Bogotá que já demonstra o talento de Olivier Megaton para cenas de ação dinâmicas, mesmo em um contexto de baixo orçamento comparado ao restante do filme. Essa sequência inicial é, para muitos críticos e espectadores, um dos pontos altos do longa, porque consegue equilibrar tensão emocional com adrenalina física de forma muito eficiente. Cataleya consegue chegar aos Estados Unidos e reencontra seu tio, Amílio, interpretado por Cliff Katz. É nesse momento que a menina revela sua verdadeira intenção. Ela não quer apenas proteção. Ela quer ser treinada como assassina profissional. Amílio tenta dissuadir, mas acaba cedendo, e o filme dá um salto temporal de 15 anos. Agora encontramos uma Cataleya adulta, interpretada por Zoe Saldana, trabalhando como assassina de aluguel disfarçada de arquiteta em Chicago. Ela tem uma rotina meticulosa, mata seus alvos com métodos criativos e sempre deixa uma borboleta desenhada como assinatura. Uma marca registrada que serve tanto como recado quanto como uma forma de provocar as autoridades e, principalmente, atrair a atenção de Don Luis, o homem que ela realmente quer alcançar. Esse é um dos aspectos mais interessantes do roteiro. Cataleya não está apenas caçando alvos aleatórios. Ela está usando Polícia Federal norte-americana e a mídia como ferramentas involuntárias na sua verdadeira missão. Cada assassinato que ela comete é, na verdade, uma isca. Uma forma de fazer barulho suficiente para que a notícia chegue até Don Luis e o force a se expor. É uma abordagem inteligente do ponto de vista narrativo, porque transforma a protagonista em uma estrategista paciente, e não apenas em uma máquina de matar impulsiva. Só que, como veremos mais adiante, essa sofisticação de plano nem sempre é acompanhada por um roteiro igualmente sofisticado em outros aspectos. Zoe Saldana carrega o filme praticamente sozinha em termos de performance central. Em 2011, ela já vinha de sucessos como Avatar e Star Trek. Mas Colombiana representou um tipo diferente de protagonismo. Aqui ela não é coadjuvante de um elenco coral. Ela é o centro absoluto da narrativa, do início ao fim. Fisicamente, Saldana se comprometeu bastante com o papel, passando por treinamento intenso para cenas de luta e perseguição, e isso transparece na tela. Suas cenas de ação têm uma fluidez que convence, e ela consegue transmitir tanto a frieza calculista da assassina quanto a fragilidade emocional da mulher que ainda carrega o trauma da infância. É um equilíbrio difícil de acertar, e Saldana merece crédito por sustentar esse duplo registro durante o filme inteiro. Dito isso, é preciso reconhecer que o roteiro nem sempre dá ela material à altura do que a atriz está entregando fisicamente e emocionalmente. Muitos críticos apontaram, na época do lançamento, que Colombiana tem uma protagonista fascinante presa dentro de uma trama relativamente rasa. Cataleya é fria, competente, obcecada por vingança. Mas o filme raramente explora as camadas psicológicas mais profundas dessa obsessão. Como ela realmente lida com o trauma? O que significa, para uma pessoa, dedicar toda a vida adulta a um único objetivo? Existe algum momento de dúvida real, de questionamento sobre o caminho que escolheu? O filme toca nessas questões de forma superficial, especialmente através do subplot romântico com seu vizinho Danny, interpretado por Michael Vartan, mas nunca aprofunda o suficiente para transformar essas perguntas em algo verdadeiramente impactante. Aliás, vamos falar sobre esse subplot romântico, porque ele é um dos elementos mais debatidos entre os fãs do filme. Danny é um pintor que mora no mesmo prédio que Cataleya. E os dois desenvolvem um relacionamento onde ela aparece esporadicamente.
sem nunca revelar sua verdadeira identidade ou profissão. Do ponto de vista narrativo, essa relação deveria funcionar como um contraponto humano à vida de violência que Cataleia leva. Uma pequena janela de normalidade e afeto em meio a um mundo de sangue e vingança. Só que a execução é irregular. Danny, como personagem, é pouco desenvolvido, e a química entre os dois, embora presente em alguns momentos, não é explorada com profundidade suficiente para que o espectador realmente se importe com esse relacionamento quando ele se torna relevante para a trama mais adiante. E aqui chegamos a um ponto crucial da história, quando a Polícia Federal norte-americana, através do agente Ross, interpretado por Lenny James, começa a se aproximar demais da verdadeira identidade de Cataleia. Ela é forçada a colocar distância entre si e Danny para protegê-lo. Essa decisão acaba se voltando contra ela de forma trágica mais adiante. Quando Danny é sequestrado pelos capangas de Dom Luiz como forma de atrair Cataleia para uma armadilha. É um recurso de roteiro bastante comum no gênero, colocar em risco a pessoa amada do protagonista para elevar as apostas emocionais do terceiro ato. Funciona, mas de forma previsível, sem grandes surpresas para quem já assistiu a filmes de ação e vingança antes. Falando em previsibilidade, esse é talvez o maior ponto fraco de Colombiana como um todo. A estrutura narrativa segue uma fórmula muito conhecida do gênero. Trauma na infância, treinamento, vingança sistemática contra uma lista de alvos. Obstáculos que ameaçam expor a protagonista, um confronto final com o vilão principal. Não há muitas reviravoltas genuinamente surpreendentes ao longo do caminho. Quem já assistiu a Kill Bill, Ponto Final Rio Bravo, ou até mesmo Nikita, reconhece rapidamente os beats narrativos que Colombiana está seguindo. Isso não torna o filme ruim automaticamente, mas certamente limita seu impacto em termos de originalidade. Vamos falar agora sobre a direção de Olivier Megaton, um cineasta francês conhecido por seu estilo de ação bastante frenético, com cortes rápidos e câmera nervosa. Uma abordagem que ele já havia usado em Spotter 3 e que voltaria a usar em sequências futuras de Taken. Esse estilo divide opiniões. Por um lado, cria uma sensação de urgência e caos controlado nas cenas de perseguição e luta, especialmente na sequência de fuga em Bogotá no início do filme e na invasão à prisão mais adiante. Por outro lado, o excesso de cortes rápidos e câmera tremida pode dificultar a compreensão espacial de algumas cenas de ação. Um problema comum em produções que tentam imitar o estilo popularizado por filmes como Batman e sua trilogia, mas sem sempre ter a mesma precisão técnica na montagem. Um dos momentos mais elogiados do filme, e que vale a pena destacarmos com atenção especial, é a sequência em que Cataleia precisa eliminar um alvo protegido dentro de uma prisão de segurança máxima. Sem entrar em muitos detalhes específicos para não estragar a surpresa para quem ainda não assistiu. Essa cena é construída com um nível de criatividade que se destaca do resto do filme. Ela envolve infiltração, improviso, e um método de execução do alvo que é ao mesmo tempo brutal e engenhoso. É o tipo de sequência que se tornou viral nas redes sociais na época do lançamento, sendo compartilhada e comentada exaustivamente por fãs de cinema de ação, e que ainda hoje aparece em compilações de melhores cenas de assassinato em filmes no YouTube e em outras plataformas. Essa cena específica ilustra bem o que Colombiana faz de melhor. Quando o roteiro permite que a criatividade das cenas de ação assuma o protagonismo, o filme brilha. Cataleia não é apresentada como uma assassina que depende apenas de força bruta ou de armas de fogo convencionais. Ela é caracterizada como alguém que pensa fora da caixa, que usa o ambiente ao seu redor, que planeja métodos únicos para cada alvo. Essa característica a diferencia de muitos outros protagonistas de ação da época e ajuda a explicar por que o filme conquistou um público tão fiel, mesmo com as críticas mistas da imprensa especializada. Agora precisamos abordar um tema mais delicado e importante, a representação da Colômbia e do narcotráfico latino no filme. Colombiana se passa parcialmente na Colômbia e usa o tráfico de drogas colombiano como pano de fundo central da trama. Algo que segue uma longa tradição em Hollywood de retratar países latino-americanos, especialmente a Colômbia,
quase exclusivamente através da lente da violência, do crime organizado e do narcotráfico. Essa não é uma crítica exclusiva colombiana. É um padrão que se repete em inúmeras produções de Scarface a Narcos, passando por dezenas de filmes e séries que reduzem a identidade cultural colombiana a cartéis, assassinos e corrupção. O problema com esse tipo de representação repetitiva é que ele reforça estereótipos que têm consequências reais para como o público internacional enxerga um país inteiro e sua população. A Colômbia é uma nação com uma cultura riquíssima, diversidade geográfica impressionante, uma cena artística e musical vibrante, e uma história que vai muito além do narcotráfico. Mas quando a indústria cinematográfica estadunidense volta e meia recorre à mesma fórmula narrativa, a associação entre Colômbia e violência do tráfico se torna cada vez mais cristalizada no imaginário popular global. Colombiana, nesse sentido, não inova. Ele simplesmente usa esse cenário já familiar ao público como pano de fundo conveniente para justificar a origem trágica da protagonista e para dar um verniz de autenticidade cultural a uma história que, na verdade, poderia se passar em praticamente qualquer país com crime organizado. Vale notar, entretanto, que o filme não é isento de nuances nesse aspecto. Ao colocar uma mulher colombiana como protagonista heróica, ainda que moralmente ambígua, colombiana ao menos evita a armadilha de reduzir todos os personagens latinos a vilões ou vítimas passivas. Cataleia o centro ativo da narrativa, ela tem agência, inteligência e complexidade emocional, mesmo que limitada pelo roteiro. Isso representa um avanço em relação a produções anteriores que muitas vezes reduziam personagens a papéis coadjuvantes e estereotipados. Ainda assim, é importante que o público assista a esse tipo de filme com um olhar crítico, reconhecendo tanto os avanços quanto as limitações na forma como a cultura e a identidade colombiana são retratadas. Passando para outro aspecto técnico do filme, vamos falar sobre a trilha sonora, composta por Ion López. A música de Colombiana cumpre sua função de aumentar a tensão nos momentos certos e dar ritmo às sequências de ação, mas raramente se destaca como algo memorável por conta própria. É uma trilha competente, funcional, que serve bem ao propósito de sustentar o tom sombrio e urgente da narrativa, mas que não necessariamente fica na memória do espectador depois que os créditos sobem. Isso contrasta com trilhas sonoras de outros filmes de ação da mesma época que conseguiram se tornar praticamente sinônimos de suas respectivas franquias. Sobre a fotografia. O diretor de fotografia Romain Lacorbas optou por uma paleta visual que mistura tons quentes e saturados nas cenas ambientadas na Colômbia, evocando o calor e a intensidade tropical do país, com uma estética mais fria e urbana nas cenas passadas nos Estados Unidos, refletindo a vida isolada e calculista que Cataleya leva como assassina disfarçada. Essa escolha visual é sutil mas eficiente, ajudando a reforçar visualmente o contraste entre o passado emocional da protagonista e o presente controlado e metódico que ela construiu para si mesma. Vamos falar agora sobre a recepção crítica do filme na época do lançamento. Colombiana estreou em agosto de 2011 e recebeu avaliações mistas por parte da crítica especializada. Muitos críticos elogiaram a performance de Zoe Saldana e as sequências de ação bem coreografadas, mas apontaram consistentemente as fraquezas do roteiro, a previsibilidade da trama e a falta de desenvolvimento mais profundo dos personagens secundários. Havia também críticas direcionadas à direção de Olivier Megaton, considerada por alguns como excessivamente estilizada em detrimento da clareza narrativa em certas cenas de ação. Apesar das críticas mistas, o filme performou razoavelmente bem nas bilheterias, especialmente considerando seu orçamento moderado para os padrões de Hollywood. Ele se tornou um sucesso comercial suficiente para consolidar Zoe Saldana como uma protagonista de ação viável, abrindo portas para papéis futuros em produções de grande escala. É interessante notar que, mesmo décadas depois, Colombiana continua sendo referenciado como um dos primeiros grandes exemplos
De um filme de ação hollywoodiano estrelado e centrado inteiramente em uma mulher latina como protagonista principal, um marco que, embora imperfeito em execução, teve importância simbólica para a representação na indústria. Nas redes sociais, o filme gerou e continua gerando bastante discussão, especialmente em compilações e vídeos de análise no YouTube, onde fãs revisitam as cenas de ação mais memoráveis, debatem os pontos fracos do roteiro e frequentemente comparam Colombiana com outros filmes do gênero de assassinas de aluguel, como Hannah Chubeu e, mais recentemente, Anna, também dirigido por Luc Besson, que muitos consideram uma espécie de repetição da mesma fórmula narrativa usada em Colombiana, quase uma reformulação do mesmo conceito básico com pequenas variações. Essa comparação entre Colombiana e Anna é particularmente interessante para entendermos o estilo autoral de Luc Besson como roteirista e produtor. Ao longo de sua carreira, Besson tem retornado repetidamente a uma estrutura narrativa muito específica, uma protagonista feminina jovem, traumatizada por eventos violentos na infância ou juventude, que é recrutada ou treinada por uma figura paterna substituta para se tornar uma arma humana, e que eventualmente precisa lidar com as consequências emocionais e morais dessa vida de violência. Vemos essa estrutura em Nikita, vemos ecos dela em O Profissional, vemos claramente em Colombiana, e vemos novamente, quase de forma quase idêntica, em Anna, lançado quase uma década depois. Isso levanta uma questão legítima sobre originalidade e repetição criativa dentro da carreira de um dos produtores mais influentes do cinema de ação europeu contemporâneo. Voltando especificamente para Colombiana, vale a pena discutirmos com mais profundidade o arco do antagonista, Don Luis, interpretado por Beto Benítez. Don Luis é apresentado como o grande chefão responsável pela morte dos pais de Cataleya. Mas, ao longo do filme, descobrimos que ele próprio está sendo caçado e ameaçado por outro criminoso ainda mais poderoso, o que complica um pouco a estrutura de vingança linear que o filme parecia estabelecer inicialmente. Essa reviravolta adiciona uma camada extra de complexidade à trama, mostrando que o mundo do crime organizado retratado no filme é uma teia interconectada de traições e alianças instáveis, e não simplesmente uma hierarquia linear com um único vilão no topo. Ainda assim, é justo dizer que Don Luis, como antagonista, carece de profundidade e presença de tela suficientes para se tornar verdadeiramente memorável. Ele aparece pouco na primeira metade do filme, e quando finalmente confronta Cataleya diretamente, a cena, embora tensa, não tem o peso emocional que poderia ter se o filme tivesse investido mais tempo em desenvolver essa relação de perseguidor e perseguida ao longo da narrativa. Comparado a vilões memoráveis de outros filmes de vingança, Don Luis acaba ficando em segundo plano, quase como um obstáculo funcional a ser superado, em vez de uma presença ameaçadora que assombra a protagonista e o espectador durante todo o filme. Um aspecto que merece destaque positivo é a forma como o filme lida com a relação entre Cataleya e seu tio Amílio. Ao longo da narrativa, ficamos sabendo que Amílio nunca quis que Cataleya seguisse o caminho da violência. Mas ele mesmo, sendo um criminoso profissional, contribuiu diretamente para moldar a garota nessa direção ao aceitar treiná-la quando ela era ainda uma adolescente. Existe uma tensão moral interessante nessa relação. Amílio ama Cataleya como uma filha, mas também é, em parte, responsável por transformá-la na assassina fria que ela se tornou. Essa ambiguidade moral, embora não seja explorada com toda a profundidade que poderia ser, adiciona uma camada humana interessante ao filme, evitando que Amílio seja apenas um mentor genérico sem peso dramático próprio. Vamos falar também sobre o ritmo geral do filme. Colombiana tem uma duração de aproximadamente 107 minutos, o que é relativamente enxuto para o gênero de ação e vingança. Essa duração compacta é, ao mesmo tempo, uma força e uma fraqueza. Por um lado, o filme não se arrasta desnecessariamente, mantendo um ritmo ágil que segura a atenção do espectador do início ao fim. Por outro lado, essa mesma compactação é provavelmente responsável por muitas das limitações no desenvolvimento de personagens secundários e subtramas que mencionamos anteriormente.
Um filme com maior duração poderia ter dado mais espaço para explorar o relacionamento entre Cataleia e Dani, ou para aprofundar a caracterização de Dom Luiz como vilão, ou até mesmo para explorar mais o processo de treinamento da protagonista quando ainda era adolescente. Um período da vida dela que é praticamente resumido em uma montagem rápida no início do filme. Aliás, vamos parar um momento para discutir essa montagem de treinamento, porque ela é reveladora do problema estrutural mais amplo do filme. Em poucos minutos, vemos Cataleia sendo transformada de uma adolescente traumatizada em uma assassina profissional completamente competente. O filme não se aprofunda no processo psicológico dessa transformação. Não explora os dilemas morais que uma jovem certamente enfrentaria ao ser treinada para matar. Não questiona verdadeiramente as implicações éticas de transformar uma criança vítima de violência em uma nova perpetradora de violência. Esse é um tema riquíssimo que outros filmes do gênero, como Hannah, por exemplo, exploram com muito mais profundidade filosófica. Colombiana prefere pular rapidamente por cima dessas questões complexas para chegar logo à parte de ação que, presumivelmente, é o que o estúdio e o público esperavam ver na tela. Isso nos leva a uma reflexão mais ampla sobre o gênero de filmes de vingança como um todo, e sobre como Colombiana se encaixa dentro dessa tradição cinematográfica. Filmes de vingança geralmente operam sob uma lógica moral simplificada. A vítima original se torna heroína ao buscar justiça através de suas próprias mãos, contornando sistemas legais considerados ineficazes ou corruptos. Essa fórmula é satisfatória do ponto de vista emocional para o público, porque oferece uma sensação de catarse e justiça poética que o mundo real raramente proporciona. Mas essa mesma fórmula também tende a evitar questionamentos mais profundos sobre os custos psicológicos e morais reais de uma vida dedicada exclusivamente à violência retributiva. Colombiana flerta brevemente com essas questões mais profundas, especialmente através do relacionamento de Cataleia com Dani, que representa a possibilidade de uma vida normal que ela constantemente sacrifica em nome de sua missão. Mas o filme nunca realmente força a protagonista, ou espectador, a confrontar seriamente se essa troca vale a pena. No final das contas, a narrativa valida completamente a escolha de Cataleia, apresentando sua vingança vidida como uma conclusão satisfatória e heróica, sem espaço real para ambiguidade moral sobre o custo humano dessa jornada. Isso não é necessariamente um defeito fatal. Muitos filmes de ação populares operam sob essa mesma lógica simplificada. Mas é um ponto que vale a pena os espectadores mais críticos considerarem ao avaliar o filme como um todo. Voltando para elementos técnicos, vale destacarmos a edição do filme, feita por Vincent Tabailonve com Nicolas Trembazevics. A montagem segue o estilo já mencionado de Olivier Megaton, com cortes rápidos que priorizam energia visual sobre clareza espacial em algumas sequências. Isso é particularmente perceptível em algumas cenas de luta corpo a corpo, onde a rapidez dos cortes pode, em certos momentos, dificultar que o espectador acompanhe exatamente a coreografia dos movimentos. Esse é um problema recorrente em muitos filmes de ação da época, que tentavam replicar o sucesso visual de filmes como a franquia Bourne, mas sem sempre ter o mesmo cuidado técnico na execução da montagem. Ainda assim, é importante reconhecer que, apesar dessas limitações técnicas em algumas sequências específicas, Colombiana consegue entregar momentos de ação genuinamente empolgantes e bem executados, especialmente quando comparado a outros filmes de ação de orçamento médio lançados na mesma época. A já mencionada sequência de fuga em Bogotá e a cena de infiltração na prisão são exemplos claros de que, quando o roteiro e a direção trabalham em sintonia, o resultado final pode ser genuinamente memorável e cinematograficamente satisfatório. Um ponto que merece atenção especial é a forma como o filme constrói a identidade dupla de Cataleia como a arquiteta disfarçada. Essa fachada profissional funciona bem narrativamente porque cria um contraste visual e comportamental interessante e vemos Cataleia no seu dia a dia aparente, como uma mulher discreta, elegante, profissional, completamente diferente da assassina fria e implacável que ela se torna durante suas missões.
Esse contraste reforça a ideia de compartimentalização psicológica, a capacidade que ela desenvolveu de separar completamente sua identidade pública de sua verdadeira natureza e propósito de vida. É um detalhe de caracterização inteligente que, infelizmente, o roteiro não explora com toda a profundidade psicológica que poderia render, mas que ainda assim contribui para tornar a protagonista mais interessante do que uma simples máquina de matar unidimensional. Também vale a pena comentarmos sobre como o filme retrata a relação entre Catalei e as autoridades policiais americanas, representadas principalmente pelo agente Rosa. Essa subtrama de gato e rato entre assassino e investigador que está cada vez mais perto de descobrir sua identidade adiciona uma camada extra de tensão à narrativa, funcionando quase como um filme de suspense policial dentro do filme de ação e vingança mais amplo. Lenny James traz uma presença competente ao papel, retratando Ross como um investigador dedicado e inteligente. Embora, novamente, o roteiro não dá a esse personagem tempo suficiente na tela para se tornar verdadeiramente memorável ou tridimensional. Chegamos agora ao clímax do filme, ao confronto final entre Catalei e os últimos responsáveis pela morte de seus pais. Sem entrar em detalhes específicos demais sobre como exatamente esse confronto se desenrola. Para preservar a experiência de quem ainda não assistiu, podemos dizer que o terceiro ato do filme entrega o que o público esperava em termos de ação e resolução narrativa. Mas talvez não entregue a profundidade emocional que a premissa do filme, sobre trauma e vingança, poderia sugerir. A conclusão é satisfatória do ponto de vista da ação pura, mas deixa um pouco a desejar em termos de peso dramático e reflexão sobre o verdadeiro custo emocional da jornada que Cataleia percorreu ao longo de toda a sua vida adulta. Isso nos leva a uma reflexão final sobre o legado de Colombiana dentro do panorama mais amplo do cinema de ação. Em retrospecto, o filme ocupa um lugar interessante na história recente do gênero. Ele antecede, de certa forma, ajuda a pavimentar o caminho para uma onda posterior de filmes de ação protagonizados por mulheres, que se tornaria muito mais comum e mais vádia na década seguinte, com produções como Atômica, a Viúva Negra e a já mencionada Hannah, recebendo tanto sucesso comercial quanto reconhecimento crítico mais consistente. Colombiana pode ser visto como um precursor imperfeito, mas importante dessa tendência, provando comercialmente que o público estava disposto a assistir e apoiar protagonistas femininas de ação centrais, mesmo antes que essa fosse uma prática mais estabelecida em Hollywood. Além disso, o filme consolidou de forma definitiva a posição de Zoe Saldana como uma atriz capaz de carregar produções de ação fisicamente exigentes, uma reputação que ela levaria adiante em papéis futuros, incluindo suas participações continuadas nas franquias Avatar e no universo cinematográfico da Marvel como Gamora. Nesse sentido, mesmo com suas limitações narrativas, Colombiana teve um impacto real e mensurável na trajetória profissional de sua estrela principal, demonstrando ao mercado que ela poderia ser uma protagonista de ação bancável por conta própria, sem depender exclusivamente de elencos corais ou de personagens coadjuvantes. Também é importante mencionarmos brevemente a recepção do público em geral, que, ao contrário de parte da crítica especializada, tende a ser mais generosa com Colombiana quando avaliamos comentários, avaliações de usuários e discussões em fóruns e redes sociais ao longo dos anos. Muitos espectadores destacam justamente os elementos que mencionamos como pontos fortes: a atuação comprometida de Zoe Saldana, as sequências de ação criativas e bem executadas, e a satisfação emocional simples, mas eficaz, de acompanhar uma protagonista competente conquistando vingança contra vilões genuinamente detestáveis. Para muitos fãs do gênero, essas qualidades são suficientes para tornar o filme uma experiência de entretenimento satisfatória, mesmo reconhecendo suas limitações em termos de profundidade narrativa e desenvolvimento de personagens secundários. Esse contraste entre a recepção crítica mista e a recepção mais positiva do público geral é, na verdade, um fenômeno bastante comum no gênero de filmes de ação como um todo. Muitas vezes, a crítica especializada avalia esses filmes através de parâmetros que priorizam originalidade narrativa,
profundidade temática e inovação estrutural. Enquanto uma parcela significativa do público está simplesmente buscando entretenimento eficiente. Cenas de ação bem coreografadas e uma protagonista com quem possam torcer emocionalmente. Colombiana entrega essa segunda experiência com bastante competência. Mesmo que não satisfaça completamente os critérios mais rigorosos de crítica cinematográfica mais elevada. Vale a pena também comentarmos brevemente sobre as comparações constantes que o filme recebe com o profissional. Dado o envolvimento de Luke Besson em ambos os projetos e as semelhanças temáticas óbvias entre as duas histórias. Muitos espectadores e críticos apontam que o profissional consegue construir uma relação entre mentor e protegida com muito mais nuance emocional e profundidade psicológica do que Colombiana consegue construir entre Cataleya e Emilio. Essa comparação, embora talvez um pouco injusta dado que são filmes de épocas e contextos diferentes, ainda assim ilustra bem onde Colombiana fica aqui em termos de ambição narrativa e execução dramática mais sofisticada. Ainda assim, seria injusto avaliar Colombiana exclusivamente através da lente de comparação com o profissional. Um filme que é amplamente considerado um clássico moderno do gênero e que estabeleceu um padrão extremamente alto para histórias sobre mentores e protegidos no mundo do crime. Colombiana tem seus próprios méritos independentes, especialmente no que diz respeito a colocar uma mulher latina como protagonista absoluta de uma narrativa de ação internacional de grande orçamento, algo que, à época do lançamento em 2011, ainda representava um passo relativamente ousado e pouco comum para os padrões da indústria cinematográfica hollywoodiana. Encerrando nossa análise, Colombiana, Em Busca de Vingança é um filme que consegue entregar entretenimento de ação sólido e competente. Ancorado por uma performance comprometida e fisicamente impressionante de Zoe Saldana, sequências de ação criativas e bem coreografadas. Especialmente destacando-te a já mencionada cena de infiltração na prisão. E uma premissa emocionalmente eficaz sobre trauma e vingança que, mesmo sem grande profundidade psicológica, consegue gerar empatia genuína pela jornada da protagonista. Por outro lado, o filme sofre de limitações significativas em termos de desenvolvimento de personagens secundários. Previsibilidade estrutural típica do gênero de vingança. E uma tendência a evitar questionamentos morais mais profundos sobre os verdadeiros custos psicológicos da vida que sua protagonista escolheu para si mesma. No contexto mais amplo da representação cultural, Colombiana também nos convida a refletir criticamente sobre os padrões repetitivos com que Hollywood historicamente retrata a Colômbia e a América Latina como um todo, quase sempre através das lentes do narcotráfico e da violência do crime organizado. Embora o filme dê alguns passos interessantes ao centralizar uma protagonista latina competente e cheia de agência narrativa, ele ainda opera dentro de um framework cultural que merece questionamento e reflexão crítica por parte do público consumidor desse tipo de produção. No fim das contas, Colombiana ocupa um lugar interessante, de certa forma, subestimado dentro da história recente do cinema de ação. Não é uma obra-prima do gênero, não reinventa a fórmula narrativa da vingança pessoal. E certamente tem limitações claras em termos de profundidade de roteiro e desenvolvimento de personagens. Mas é um filme competente, visualmente empolgante em seus melhores momentos, e importante do ponto de vista histórico por ajudar a consolidar a viabilidade comercial de protagonistas femininas de ação em Hollywood. Além de ter lançado ainda mais luz sobre o talento e a versatilidade física e dramática de Zoe Saldana como atriz principal. Para os fãs do gênero de ação e vingança, especialmente aqueles que apreciam protagonistas femininas fortes e sequências de combate criativas, Colombiana continua sendo uma experiência de entretenimento válida e recomendável, mais de uma década após seu lançamento original nos cinemas. E é assim que encerramos nossa análise crítica completa sobre Colombiana, Em Busca de Vingança. Esperamos que essa discussão tenha trazido novas perspectivas sobre um filme que, apesar de suas imperfeições, continua sendo lembrado com carinho por muitos fãs do cinema de ação ao redor do mundo. E que representa um capítulo importante, ainda que imperfeito,
na evolução da representação feminina dentro desse gênero cinematográfico historicamente dominado por protagonistas masculinos.